essa coordenação, nós temos muitos benefícios, né, em utilizar realmente esses 3 níveis de proteção, tá? Um primeiro benefício é os protetores de classe 2 e 3, à medida que eu estiver usando um protetor lá na frente, ele vai estar sendo muito menos demandado. À medida que ele está sendo menos demandado, porque já está chegando uma quantidade de energia menor, porque eu já tive uma proteção num estágio anterior, a gente vai estar realmente conseguindo fazer ele trabalhar menos e aumentando a vida útil desse protetor. Tá? Então, esse protetor ele vai ter uma tendência a durar muito mais tempo do que se ele estivesse direto tomando a pancada. Beleza? Então, esse é um primeiro tema. Quando você usa a instalação coordenada, você tende a dar uma vida muito mais longa para todos os participantes daquele sistema. Bacana? Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, pessoal, da coordenação, e esse é muito importante tecnicamente falando, é que, por mais que a gente faça uma proteção num determinado ponto da instalação, sempre que a gente tiver uma distância de cabo que vai estar ligando um ponto onde está um primeiro DPS para onde está um segundo e um terceiro, nós vamos ter uma elevação de potencial nesse caminho, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Quando a gente tem um protetor de classe 1 lá no quadro geral, a gente vai ter ele fazendo aquele primeiro nível de proteção e deixando uma tensão menor ali, tá? Mas, à medida que esse cabo, que faz todos os cabos que estão sendo conectados do primeiro quadro para o segundo quadro, quadro geral para o quadro de distribuição, por exemplo, a gente vai ter uma elevação de potencial daquilo que ele deixou. Então, ele deixou pouquinho, legal. Só que até chegar no outro quadro, a gente já vai ter uma elevação. Por quê? Vamos lá, gente. Cabo. Qualquer cabo tem uma indutância própria, né? E essa indutância, pessoal, na hora do surto, vamos lembrar como é que era o surto mesmo? O surto é uma elevação muito, muito rápida que acontece, num tempo muito curto, né? De uma corrente muito alta, de uma variação de tensão que vai gerar uma variação de corrente muito alta, certo? E aí, pessoal, se a gente tem essa situação dessa variação acontecendo nesse cabo que tem uma indutância que é da construtiva dele, né, faz parte dele, a gente vai ter essa elevação de potencial acontecendo. O que isso quer dizer? Que esse protetor de classe 1 deixou pouquinho, o protetor de classe 2 já vai estar recebendo um nível maior, por mais que ele já tenha trabalhado lá. Não tão grande quanto se não tivesse nada, obviamente. E essa verdade é exatamente a mesma para quando a gente está falando de um protetor de classe 2 num quadro, até chegar nos equipamentos finais, tá? Então, esse protetor de classe 2 no quadro, de novo, deixou uma tensão baixinha ali, a residual dele, que é a UP, né, a tensão residual do protetor. Estou com o protetor aqui, eu já vou mostrar para vocês um pouquinho. Deixou aquele pouquinho. Só que se eu tenho uma distância de cabo longa até onde está o meu equipamento, lá vai de novo. Vou ter uma elevação de potencial e vai chegar lá alto. Por isso que eu tenho que ter um protetor de classe 3 lá, para fazer essa proteção fina. Tá? De quanto que é isso, gente? Só para vocês saberem o que a norma recomenda. A norma recomenda que nós tivermos uma distância de cabo maior do que 10 metros de um ponto, 10 metros de cabo, gente, tá? Na distância física, porque o cabo ele desce, sobe, né? Faz um monte de caminho. 10 metros a gente já pode considerar que é obrigatório uma nova proteção no próximo nível, tá? Obrigatória. Depois de 10 metros, exatamente por conta do que a gente já tem de estimativa da indutância do cabo e de quanto que isso vai trazer de elevação lá para a ponta. Bacana, gente? Então, por isso que a gente fala muito da instalação coordenada. Agora, né, vamos lá. Tem situações que não tem como. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas a proteção do meu cliente lá na ponta. Pô, vou obrigar o cara a ter um DPS lá no quadro? Não, né? Não tem como. Então, assim, a gente consegue resultados muito bons já, pessoal, com a utilização dos protetores em alguns estágios específicos. Lá, somente de classe 3, somente de classe 2. Já é muito bom. Eu só estou dizendo que o perfeito, o ideal é a gente ter os 3. Mas um sozinho já ajuda muito, já vai resolver muitos problemas de vocês. Vamos para o próximo, então, agora entender finalmente o que é o DPS, gente. Vamos lá, pessoal. Como que o DPS trabalha? E aqui eu acho que é legal a gente falar
que eu falar para vocês que esse funcionamento, lembra que eu comentei lá, tem 900 tipos de protetor, todos os protetores atuam de uma forma muito simplista, todos atuam da mesma forma, tá, gente? Certo que dentro deles nós temos componentes diferentes de proteção, que tem uma característica um pouco distinta de um para o outro, mas, em geral, o funcionamento do protetor, a lógica dele é a mesma, tá? Para esse momento, gente, eu vou mostrar um pouquinho junto aqui o equipamento, porque eu acho que é bacana de vocês entenderem, tá? Vamos lá. Como é que o DPS atua? Vamos primeiro na imagem do lado esquerdo, tá? Vamos dizer que não está acontecendo nada, gente. Eu instalei o meu DPS, tá? Vocês podem ver que eu estou representando o DPS aqui por essa chavinha aberta, tá? E por que vocês podem notar também que ele está em paralelo, né, gente? Ele está um ponto ali em cima, um ponto embaixo. Então, primeiro ponto importante, a instalação do protetor de surto, ela é feita em paralelo, tá? Então, eu tenho aqui um protetor na minha mão. Eu tenho que pegar esse aqui, tá? Porque esse aqui é de passinho, é mais interessante. Eu tenho um protetor aqui na minha mão, tá? E o que a gente vai fazer sempre na hora de fazer a instalação de um protetor? Vai entrar com o condutor por onde está chegando o surto, né? A fase, por exemplo. Cheguei com a fase aqui e embaixo eu vou conectar num ponto de aterramento, tá? Ou num neutro que é multiaterrado, né? O neutro na instalação, a padrão do funcionário é multiaterrado. Então, pessoal, ele vai ficar praticamente em curto, né? O pessoal brinca, não, mas ficou em curto o protetor. Isso, em teoria ele está em curto, tá, gente? Mas como que ele se comporta, né? Então, beleza, entrei com a fase aqui, saí aqui pro neutro que está aterrado, e ele fica como se fosse essa chavinha ali que eu estou representando no lado esquerdo, tá? Uma chavinha aberta. Legal. Enquanto não tiver surto, gente, ele não faz nada. É isso, ele fica ali só assistindo. E aí, na hora que chegou o surto elétrico, que é a imagem do lado direito, pessoal, o que acontece? Ele percebe que existe essa elevação de tensão muito rápida, que acabou de acontecer, e na hora que ele nota que tem uma elevação chegando, e que tem o comportamento, né, do surto, o componente que está ali dentro, né, que pode ser aí um varistor, pode ser um centelhador a gás, um diodo de avalanche, tá? Eu tenho aqui, mostrar para vocês aqui cada um deles, mas qualquer um desses componentes, ele vai perceber isso. E aí ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai fechar essa chave. E por que ele fecha essa chave? Por que ele tem esse comportamento? A ideia é que ele crie um caminho alternativo, um caminho preferencial para que o surto elétrico siga, que não seja o seu equipamento. Então ele vai fazer com que, peraí, deixa eu fazer o desvio aqui da corrente do surto. Então, chegou aqui o surto elétrico pela fase, desceu, opa, foi desviado. Beleza? Então, ele desvia isso aqui e não deixa chegar no equipamento que está lá, para frente. E, além disso, o que ele vai fazer, gente? Ele vai limitar a tensão que o teu equipamento vai sentir. Né? Então, ele vai desviar essa corrente e essa tensão que está chegando lá na ordem de milhares de volts, ela vai ser limitada para o que a gente chama da tensão UP, tá? Que é uma tensão que a gente chama de tensão residual. Vou aproximar bastante aqui, para vocês verem. Essa tensão aqui, 1.3 kV, por exemplo. Tá? Então, todo protetor, um dos itens mais importantes do protetor é a tensão residual dele, que é basicamente o que o seu equipamento vai sentir na hora que ele atuar. Tá? O que ele vai receber, vamos dizer assim, de tensão na hora que o protetor atuar. Tá, gente? Então, esse é o comportamento dele. Estava aberto, na hora que chegou o surto, fez o desvio do surto para o ponto de aterramento, com essa chavinha que ficou fechada. Depois que ele atuou, naquele momento curtíssimo que eu falei para vocês, microsegundos, atuou rapidamente, desviou o surto, e depois o que ele faz? Abre. Ele volta para aquele primeira alimentação, para o estágio normal ali dele, tá? Então, ele tem essa capacidade de atuar milhares de vezes até ele chegar no fim de vida dele, tá? E aí muita gente pergunta, né? Mas quanto, né? Normalmente a vida do protetor, ela gira em torno de 5 a 10 anos, se bem especificada, tá, gente? Então, é super importante essa parte de especificação e a gente trabalha muito isso com todos os clientes, né? Entende a situação, pega muitas vezes diagrama do cliente lá,
para entender quais são os elementos, qual que é a exposição e tal, para ajudar a fazer uma especificação bacana. Tá? Então, esse é o comportamento que ele vai ter. Pode ser que, num momento, ele já queime num surto elétrico logo no início? Pode, gente. Vamos lembrar uma coisa aqui, né? Isso eu já tive vários clientes, assim, né, perguntando: Tatiana, mas eu tenho certeza que vai durar 5 a 10 anos? Como é que eu posso ter certeza? Aí, vamos lá. O que gera surto? Vamos lembrar, né? O surto é gerado por descarga atmosférica. Alguém controla a descarga atmosférica, gente? Alguém sabe se amanhã pode cair a maior descarga da história do Brasil? Não, né? A gente não tem controle nenhum sobre o clima, né? Então, pra vocês terem uma ideia, foi recentemente, deve fazer uns 3 anos, que foi registrado a maior descarga da história do Brasil. Faz uns 3 anos. Se eu não me engano, foi em Santa Catarina. Então, assim, gente, é um evento muito fora do controle pra gente dar certeza absoluta. O que a gente trata, como eu falei com vocês, é de histórico. Eu tenho um histórico muito grande, mais de 30 anos de histórico, para trabalhar, para entender que tipo de proteção. Então, a gente já indica sempre uma acima para exatamente ficar resguardado e ter uma durabilidade grande. Que a ideia é nunca que ele atue no primeiro momento, tá? Mas, gente, é um evento totalmente fora do controle, a descarga atmosférica. Outra coisa que é fora do controle: liga e desliga de motor. Alguém controla o que os outros estão fazendo? O que está ligando, está desligando? Não, gente, também não tem. Então, não tem como a gente ter certeza. Tem como a gente fazer uma boa análise, uma boa especificação e estar seguro de que eu estou usando ali um DPS que é bem seguro para mim. E outro ponto que é importante nisso, gente, um DPS com uma capacidade um pouquinho superior, o quanto isso vai representar em termos de orçamento, vamos dizer assim, é muito pouco. Tá? Você vai ter lá, vai custar 5% a mais. Tá? Ao invés de R$40, vai custar 45. E aí o negócio vai durar 3 anos a mais. Então, assim, gente, geralmente é uma coisa que você tem que levar em consideração quando especifica o protetor. Tá? Então é isso, gente. Vamos lá. Agora que a gente já falou de como que o protetor atua, vamos passar aqui e falar um pouquinho dessa especificação do DPS. Né? Lembra que eu comentei com vocês que cada equipamento tem uma suportabilidade específica? Né? Então, vamos supor que a gente está falando lá naqueles equipamentos que eu comentei com vocês, que a Anatel obriga equipamentos que ficam no ponto final do assinante, modems, roteadores, de ter uma suportabilidade mínima de 4.000 volts. Tá? Como é que a gente vai fazer esse entendimento do que o equipamento suporta com o que eu vou especificar do protetor? Vamos lá. O meu equipamento ele suporta 4 kV, beleza? A minha tensão, o meu nível de proteção do que eu estou utilizando, do meu protetor, ele tem que ser sempre um nível que deixe uma quantidade de tensão menor do que o equipamento suporta, certo? Então, se o meu equipamento suporta 4, eu tenho que ter uma proteção que me deixe, por exemplo, 1.000 volts, 1.500 volts. Eu não posso, obviamente, ter uma maior. Ou eu não posso ter um equipamento que é muito sensível, que nem eu tinha muito a parte de dados, por exemplo, são equipamentos muito sensíveis, a linha de dados, que suporta lá somente 1,5 e eu botar um protetor que deixa 2. Aí eu deixei 2.000 volts, o equipamento suporta 1,5 e queima do mesmo jeito, né? Não resolve. Então, é imprescindível que a tensão, a UP do protetor, a tensão residual do protetor, seja sempre menor do que a suportabilidade dos equipamentos. E, obviamente, quanto menor ela for, quanto maior for essa distância, né? Então, aqui eu tenho protetores aqui que deixam 1.000 volts para um equipamento de 4.000. Excelente! Você está demandando 25% do que ele suporta. Tá ótimo. Né? Então, o ideal é que seja isso. Quanto menor ela for, melhor. Bacana? Então, sempre que eu for olhar para qualquer protetor, eu tenho que prestar atenção nisso. E só vou voltar a comentar porque é muito importante, gente. Nisso e na distância. Não adianta eu usar um protetor aqui de classe 2, tá? Que tá me deixando uma UP de 1,5 kV, ó, menor que 1,5 kV. 1,5 kV, beleza? Aí o meu equipamento suporta 2, ali do ladinho. Aí eu tive uma distância longa de cabo. O que aconteceu? Esse 1,5 virou 1,7, virou 2, virou 2,5.
Aí o equipamento queimou lá na ponta. Não sei o que aconteceu. Eu tinha um protetor de classe 2 no quadro. Então, o que aconteceu? A gente sabe, aumentou